ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor. Glória a Deus. Gabriel, coloca Salmo 1 para mim, por favor. Do 1 em diante. A palavra de Deus em Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores ou na roda de escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no juntamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que possamos andar segundo os conselhos do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, Solta sua voz. nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Vamos bem-aventurado de novo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos Nem se detém. ímpios,
se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros e águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Vamos passar pelo momento de dízimos e ofertas. Você pode sentar. Vou convidar aqui nosso atleta Matheus. Deus abençoe. Amém. Irmãos, vamos fazer o momento da dedicação dos dízimos e ofertas. Eu queria fazer a leitura em um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 a 4, tá bom? É sobre a coleta para os pobres da Judéia. Assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riqueza de sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Esse texto é muito bonito, de uma igreja, né? Como aqui o texto fala, os irmãos da Judéia, que mesmo passando em tempos não tão favoráveis, eles queriam ter o privilégio de fazer parte da obra de Deus. Isso é muito interessante porque o texto deixa uma ideia sobre generosidade, que a generosidade está para além dos nossos bens materiais. E a generosidade faz parte de quem recebeu a graça de Deus e quer compartilhar dessa graça de alguma forma. Então isso também passa pelas nossas contribuições financeiras, mas é muito além, é o nosso serviço cristão. E esse tempo que nós vamos viver agora de entrega não é apenas uma entrega financeira, mas é uma expressão de quem vive generosidade. Então que Deus nos dê essa graça, né? De sermos pessoas generosas em servir a obra de Deus com também o nosso dinheiro, mas para além do nosso dinheiro, com as nossas vidas, com a nossa vocação, com o nosso serviço, com o nosso tempo, com a nossa
no nosso chamado na obra do Senhor. Amém? Amém. Então que Deus nos abençoe e faça de nós uma igreja generosa para além dos seus bens. Amém? Agora nós teremos a oportunidade de colocar no gasofilácio, tá bom? Amém. Lembrando que hoje é o nosso encerramento de missões. O último dia, né? Hoje à noite será encerrando o culto de missões. Você que tem a sua oferta de missões para trazer Dragon, já batemos já o valor, Camila? À noite estou A surpresa para a noite, hein? Vai saber se já batemos já a meta que a gente estipulou do valor. Vamos louvar ao Senhor. Você, como o Mateus já disse, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, traga ao altar do Senhor. Amém? Vamos cantar? Cristo me amou antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus, deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou, só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou, meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Jesus transforma, Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma, é o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma, em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma, anunciarei que só Jesus transforma. só em Cristo. Só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou, meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Jesus transforma, Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma, é o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma, em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma, anunciarei que só Jesus transforma. Declara que foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Eu agora me alegro em sua luz. Jesus transforma, é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma, é o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma, em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma,
só Jesus. Anunciarei que só Jesus. Anunciarei que só Jesus transforma. Amém? Vamos orar? E aí a gente aproveita e ora também pelo momento da palavra, né? E o Vitor já vai entregar o maná. Vamos orar, irmãos, então, nesse momento? Senhor, nós celebramos ao Senhor, Pai, porque nós estamos com a visão de sermos uma igreja generosa, Pai. Faze de nós aqueles que, para além do seu recurso financeiro, conseguem entregar as suas riquezas diante do Senhor. E que nós possamos ser uma igreja que serve ao Senhor em generosidade, através da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa vocação, Senhor, daquilo que o Senhor nos entregou e também através das nossas finanças. Abençoe aqueles que puderam depositar no teu gasofilácio as suas contribuições e também aqueles que não puderam. Abençoe, Senhor, e abra as portas e as oportunidades. Nós pedimos também nesse momento, pelo momento da palavra, use teu servo, Senhor Vitor, que ele possa compartilhar aquilo que o Senhor me entregou e que nós como igreja estejamos abertos, atentos ao que o Senhor há de nos falar. Muito obrigado, porque nós podemos ouvir da tua palavra livremente. Assim a gente agradece e pede no nome santo de Jesus. Amém, Pai. E amém. Vitor, caiu. Bom dia, igreja. Bom dia. Se for me trazer água, tá aí no copo de plástico, por favor. Vai fazer sentido. Calma. Bom dia, igreja. Bom dia. Como eu sempre faço, eu vou começar fora da caixa. Todos aqui conhecem um artista chamado Michael Jackson? Sim. Os mais jovens conhecem Michael Jackson? Eu estava lendo outro dia, e por que Michael Jackson era tão grande? Tá? E aí tinham vários aspectos, as pessoas defendendo que ele cantava muito bem, ele dançava muito bem, o que é muito raro. Ele não perdia o fôlego enquanto cantava e dançava. Ele era muito performático, ele criava coisas novas, e cada clipe que ele fazia era uma superprodução. Tudo que ele fazia era desafiando o próximo passo, e você já ficava, cara, o que o Michael Jackson vai fazer a seguir? Tudo que o Michael Jackson fazia era muito incrível, era diferente. E por causa dessa junção de coisas, Michael Jackson era conhecido como o rei do pop. Há alguns anos atrás, 16, Michael Jackson morreu, veio nos deixar. O mundo era totalmente diferente do que é hoje, com relação a telecomunicações. E assim que Michael Jackson morreu, todo mundo sabia que Michael Jackson tinha morrido. Não tinha smartphone, não tinha Facebook, mas todo mundo sabia que ele tinha morrido minutos depois. Hoje em dia, o rei do pop, Hoje em dia, o nosso rei dos reis morreu há 2000 anos e tem gente que ainda não sabe disso. Deixa eu dar créditos aqui. Eu estava outro dia conversando sobre mensais e tal, mas estava eu, Tia Adriana e o Matheus, e ele me falou que uma professora dele contou essa frase, e essa frase ficou na minha cabeça, ficou martelando. E aí eu caí para falar hoje, é uma honra estar aqui no dia do encerramento da campanha de missões, e eu vou falar sobre missões. Só que eu ficava eu chamo uma sabotagem, tipo, você não é missionário, viu? O que você vai falar de missão dele em cima? Você não sabe de nada. É legal quando vem um missionário de fora, tem um americano, vem o pastor Rick aqui, ele pergunta que mensagem que você quer ouvir, É legal, ele tem experiência para montar missões. Só que Deus é tão perfeito que onde eu estava ontem, no evangelismo. Amém. Eu não estava planejado, eu estava marcado para, desde o mês passado, pregar hoje, trazer mensagem, e ontem a gente foi fazer o evangelismo. E a palavra que eu vim trazer aqui hoje é sobre a simplicidade da missão. O que eu também falei com o Matheus outro dia é sobre a diferença de simples e simplório. O que é simples? Simples é aquilo que é comum, aquilo que não é complicado, aquilo que é mais puro. Simplório é tudo aquilo que é mal acabado e mal feito. Então a missão é simples, mas não é simplória. Amém? Amém. Então eu acho até covardia vir aqui trazer mensagem depois desse hino aqui, porque eu vou só repetir o que ele já fala, Então mais uma vez eu estou aqui sendo repetitivo.
Vou pedir pro embaixador muito bonito que está ali atrás abrir Romanos 10:9, por favor. Não é porque é sermão. Ele fala, nossa, Vitor, como é que é acordar e ver uma beleza dessa? Eu falei, não sei, diz você. Fala isso mesmo. Você tem experiência. Fala. Tem experiência com isso. Vamos ler do 9 ao 15. Irmão, já está um pouco cansado essa semana, então eu vou virar para cá. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais dia de vida. Senhor, abençoe a vida de cada um que está aqui nessa manhã, que está aqui para aprender um pouco mais sobre a sua palavra, Senhor. Me dê sabedoria para falar só o que o Senhor quer passar e não o que eu quero, Senhor. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava até rindo em casa, porque quando eu vim fazer aqui o momento de ofertório, acho que foi semana passada, eu falei sobre esse texto. Então, para os adolescentes, eu vou fazer as mensagens agora igual Vingadores. Vocês vão ter que ver todas para entender o contexto. Eu vou fazer referência e vocês vão ter que entender. Tá? E aí eu pensei, o que eu vou falar sobre missões que nunca foi dito, né? E nesse contexto aqui desse texto, Paulo está falando sobre a situação que estava o povo de Roma, né? Jesus tinha acabado de morrer, eles ainda estavam seguindo costumes antigos, né? Mas que não tinha smartphone. Eu falei, gente, agora é Espírito Santo, é outra história, não tinha, né? Então o que aconteceu? Paulo vem alguns textos falando sobre a graça e sobre a lei. Ele diz que a lei é importante, mas ele fala, gente, não é só sobre a lei. Mudou isso aí. Vocês têm que mudar o jeito que vocês agem. E aí, todo o texto é sobre isso. Eu fiquei pensando sobre o que eu vou trazer quando o assunto é missões. E aí, para todo embaixador aqui, eu vou trazer um pouco sobre William Carey. Né? William Carey, para quem não sabe, foi considerado o pai de missões modernas. Né? William Carey nasceu em 1761. Né? E eu lembro que quando eu era mais novo, eu aprendi sobre Guilherme Carey. Eu ficava, gente, Guilherme Carey? Por que Guilherme Carey e não William Carey? Eu descobri que o William e Guilherme são homônimos, só que em inglês. Não faz todo sentido. Eu não aprendi errado, eu só aprendi diferente. Né? Então, lá em 1761, ele era um pastor, ele era um padre, ele era um sapateiro. Ele era um homem sapateiro na Inglaterra, e um dia ele estava lendo a grande comissão, que é Mateus 28, 19 e 20, que é, portanto, ide, façei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estava ouvindo isso e ele falou, isso é pra gente. Quer dizer, tá aqui, tá escrito, então, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí o William, imagino que na minha cabeça, né, recriando a história da minha cabeça, que não tem tantos relatos, ele vai ter uma reunião de pastores, e ele vai todo alegre. Gente, o ID é pra gente. E aí o chefe da comissão de pastores fala, senta aí. Ele, o quê? Senta aí. Se Deus quisesse salvar o povo, ele faria ele mesmo. Eu imagino como é que ficou o William. Chegou feliz lá, com a boa nova. Gente, a gente tem que fazer, pastor, senta aí que tu não é nada. Se Deus quiser fazer, ele faz. Quem é você para fazer a missão? E aí um homem que era um sapateiro, uma pessoa simples, ele volta para casa, ele vai até a sapataria, ele bota um mapa mundi na sapataria dele, ele começa a estudar. E aí, eu não estou achando a data aqui, em algum momento ele saiu, ele viaja, ele vai para a Índia, ele começa a pregar o evangelho na Índia. E ao final de sua vida, que ele morreu aos 73 anos, em 1834, ainda na Índia, ele passou o resto da sua vida na Índia, ele traduziu a língua para 40 línguas e dialetos. 40 línguas e dialetos. E aí você pensa, o que está escrito na lápide desse homem? Está escrito, eu, velho e miserável, pobre e incapaz, caí em seus braços carinhosos. E aí eu fico pensando, se ele era o velho incapaz, e que sou eu para falar que missões aqui em cima? E aí reforça eu ficar lá atrás, eu ficar sem jeito. O cara que ele viveu uma vida inteira. Eu sou ruim em matemática, não vou contar quantos anos ele passou, porque eu não estou com a data aqui.
ele passou uma vida inteira na Índia. Tipo, vocês veem vídeo da Índia hoje em dia, né? Como é que é aquela loucura lá, os carros, as comidas e tudo mais. Ele fez isso mais de 200 anos atrás. Ele ficou lá, ele viveu lá, traduziu a Bíblia para 40 dialetos diferentes e línguas. E esse cara fala, eu sou um pobre miserável. Eu não mereço. Mas Jesus é carinhoso, então receba, por favor. E aí eu fico, gente, o que eu tenho para falar sobre missões? Porque, voltando lá atrás, eu não sou missionário, eu pensava. Eu não sou missionário, eu nunca saí do país, eu não tenho passaporte. Quem sou eu para falar sobre missões ali? Mas aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a missão não é para o William Carey. A missão não é para missionário, não é para o pastor Rick. A missão é para todos nós. Ontem estávamos fazendo missões e foi maravilhoso, né? Estávamos lá com os adolescentes e aí pudemos ver os adolescentes lá sendo elogiados. Um rapaz ficou pro Joãozinho, parabéns, esse senhor fala bem. Então, os adolescentes fazendo missões. Então você vê que existem várias maneiras de fazer missões, né? Existem... Qualquer tipo de missão é boa, mas não de qualquer maneira. Então, qualquer coisa pode ser missões. É você falar com seu amigo, é você pregar numa praça, em frente ao mercado, é você comprar paçoca aos embaixadores, que hoje tem de novo, né? Nós fizemos um alvo e nós já triplicamos o alvo, se eu não me engano. Então, se Deus quiser, a gente quadruplica o alvo, então vamos embora. Quando acabar, os embaixadores vão estar ali fora, né? E aí, eu fico pensando sobre maneiras maneiras de pregar o evangelho. E aí, eu vou pedir para alguém trazer para mim a bola. Tá aqui. Essa frente. Fiquem tranquilos, irmão, não vou jogar bola aqui dentro. Até porque quem me conhece sabe que eu não tenho essa capacidade. Eu falei que ia fazer sentido. Tá pegando? Eu estava semana retrasada, se eu não me engano, no curso de conselheiros com o Iago, no CFC. E lá nós aprendemos sobre várias coisas, inclusive sobre isso aqui, e eu vou chegar lá. Isso aqui é um método que é usado no CIEM, que é o Centro Integrado de Educação e Missões. E uma vez um conselheiro, ele conta a história, que ele mandava várias cartas para o missionário no campo. E ele mandava várias cartas, né? Antigamente tinha carta, você escrevia e mandava. Né? Ele mandava várias cartas para o missionário. E um dia, muitos anos depois, ele tinha um sonho de ser conselheiro, ele foi fazer o curso. E quando ele foi no curso, um dos palestrantes era um missionário e ele mandava cartas. E o missionário chamou ele lá em cima e falou: você foi o responsável por eu ter ficado lá. As suas cartas me mantiveram lá. Você me deu força. Né? Isso aqui nós aprendemos com o conselheiro Cristiano. Ele é coordenador carioca dos embaixadores do rei. A gente conversou com ele e tudo mais. Eu fui falar com ele sobre esse método. Para quem não sabe, essa bola aqui nós ganhamos da Adil, a esposa do pastor Rick. Foi o segundo evangelismo que fizemos, eu acho. Os embaixadores estavam em peso. E ela perguntou: Vitor, você joga futebol? A gente tenta. Né? Então eu tenho um presente para você. Ela pegou a bola e deu pra gente. Os gigantes ficaram felizes da vida. Eu falei: nessa bola ninguém chuta. Pro desespero do Riquelme. O desespero do Riquelme. Eu falei: quem chutar essa bola leva um chute do conselheiro. Então não chutem, porque essa bola é o nosso primeiro troféu. Nós recebemos essa bola bonita depois de uma ação missionária. Graças a Deus, ninguém chutou. Eu teria destruído essa bola com qualquer outro. Né? E eu descobri que existe um método missionário nessa bola. Irmão, se eu quis, de novo, esse cara é maluco, um pouquinho. Se eu te dissesse que a salvação está aqui dentro, você acreditaria em mim? Sim. A salvação está aqui dentro. Você acredita, Carol? Com base no que os embaixadores fazem com o futebol, eu até acreditaria, porque o Evangelho Daniel foram alcançados pelo futebol, então a salvação pode estar aí. Amém. É um bom ponto, e nem é um ponto que eu quero chegar, mas eu vou chegar lá. O conselheiro Cristiano, ele estava me explicando que eles fazem missões com crianças que ainda não foram alfabetizadas. Porque lá no curso de conselheiro, eu e ela descobrimos que a nossa vida é muito fácil. É muito fácil. A gente está com filho evangélico, né? Tem gente afastada, mas a gente é muito tranquilo. A gente nunca perdeu nenhum embaixador por tráfico. Nunca tivemos que ir no enterro de um embaixador. Nunca tivemos que tirar o embaixador da cadeia. Nunca tivemos que cuidar de um embaixador que está passando fome. Isso é uma realidade. Isso está aqui. A gente pensa: isso acontece lá embaixo. Não, aqui no Rio de Janeiro. O conselheiro, se eu não me engano, o Cristiano, ele é da Pedra.
ele falou que lá eles têm uma batalha. Eu falo que a gente sempre está brigando contra o tráfico, etc. Mas eles estão literalmente brigando contra o tráfico. Literalmente não, mas quase literalmente brigando contra o tráfico. Porque eles disputam os garotos. Enquanto os traficantes estão aliciando os garotos para o tráfico, eles estão tentando puxar para a igreja. E eles comentam que é muito triste, porque muitas vezes eles não conseguem. Né? O garoto está ali, ele está jogando bola, ele está competindo, ele sabe tudo da embaixada, mas ele ainda é puxado por questões financeiras e por questões quaisquer, eles acabam perdendo esses embaixadores. E aí, como eu falei, eu e o Iago trabalhamos com muita facilidade. É muito simples pra gente, né? E aí ele falou que trabalha com crianças que não sabem falar, ou não foram alfabetizadas direito, enfim, crianças analfabetas, né? E aí foi desenvolvido um método para ensinar o plano de salvação através das cores e do esporte, né? Deixa eu me ajeitar aqui, porque é muita coisa. Então, ele falou, é um método que você precisa das cores, as crianças sabem ou não sabendo ler, e algumas coisas de didática, né? Aqui é a Marinês que não deixa mentir, isso tem que ser bem lúdico para poder fazer uma criança entender. Então, ele falou que eles trabalham com os 5 dedos na mão. E assim vão fazer assim comigo. Tá? Primeiro é a cor branca, dedo polegar. Ele falou que ele pega, era para ter um pedestal aqui, não certo. Ele fala que ele pega o dedo, encosta na bola, e ele fala, Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom. Né? E isso, aí vai e ele apresenta o Salmo 136, 1, Gabriel. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é leal e dura para sempre. Então a criança já está no dedo, polegar, a cor branca, Deus é bom e Ele dura para sempre. Deus é bom. Ele fala que pergunta, Deus é bom? Deus é bom. Entendeu? E aí é o primeiro dedo, é o polegar. O segundo, façam assim comigo, é o indicador, que é a cor preta. E ele fala, eu sou pecador, você é pecador, todos são pecadores. Né? Então ele aponta para a cor preta, aponta para o menino, aponta para ele e aponta para todos. E aí, quando ele aponta o dedo para todos, ele fala de Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E como ele falou, destituídos é uma palavra um pouco difícil, então são crianças analfabetas. Então ele tem que dar uma ajeitada no texto. Todos estão afastados, todos estão, né, saíram da graça. E ele tenta, né, trocar essa palavra. E aí, a cor vermelha é um problema na mão, né? Principalmente para quem é adolescente. Então ele falou que para não gerar tumulto, né, crianças de comunidade, ele levanta os 3 dedos. E por que os 3 dedos? Por que os 3 dedos? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele também falou que faz uma referência aos ladrões da cruz, quando ele quer explicar, ele também usa os 3 dedos, né? Jesus e os ladrões da cruz. E aí, o que significa o vermelho? Ele aponta para o vermelho. É o sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E no terceiro dia ressuscitou para não... já estou lendo aqui errado. E para não escandalizar, ele usa os 3 dedos. E aí a criança já entendeu. Tá, o vermelho é o sangue, ele morreu por nós, e por isso eu estou salvo. E agora, abre para mim, Gabriel. 1 Coríntios 15:3. Peraí. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E aí, mais uma vez, de novo, são versículos simples. Eles precisam fazer que essas crianças que não sabem nem ler aprendam o plano de salvação. Então, eles não podem fazer uma leitura, um capítulo, tem que ser uma coisa simples, né? Então, vocês estão vendo que como uma coisa simples, como uma bola de futebol, ele falou que ele vai fazendo isso, as crianças querem chutar a bola de qualquer jeito, né? Ele, não pode chutar ainda, só quando decorar o que eu estou ensinando. E ele vai levando as crianças na lábia, né? Então, qualquer coisa pode ser feita com missões. Se uma bola pode ser usada, imagina que você pode fazer com outras coisas. E agora a gente pula para a cor amarela, que como as pessoas gostam de falar que eu sou encalhado, eu não tenho uma aliança, né? Mas o amarelo significa a aliança que fizemos com Cristo, né? Se você apontar para o dedo do meu amigo ali, tem uma aliança, que é dourada, não é amarela, mas todos entenderam. E Gabriel, bota para mim João 3:16. Esse nem precisa não, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é tranquilo. E bota para mim também, Gabriel. Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, olha como é que o plano de salvação vai sendo montado de maneira simples. Você pega meia dúzia de versículos com uma bola colorida e você está aprendendo para ter esses analfabetos, né? E por último, mas não menos importante, temos o quê? O mendinho. Ele aponta o mendinho para o verde e fala, eu sou salvo. E aí as crianças ele fala, repete. E a criança fala, eu sou salvo. E aí ele falou que... Ele pergunta, por que vocês são salvos? E as crianças ficam esperando a resposta. E ele fala, você é salvo porque Jesus te salvou. Então você vê que uma coisa simples como essa pode carregar a salvação dentro. Se eu te dissesse antes que a salvação está aqui, você fala, Vitor é maluco. E eu sou maluco também. Não vem ao caso. Mas olha só o que um simples objeto que nós recebemos de presente e sem querer eu guardei ele, significa nas nossas vidas. Eu sei que ele falou isso pra gente, né, o Cristiano. Eu acho que ele, não sei se ele é professor de educação física, né? Eu acho, imagino que sim, ele deu palestra pra gente sobre educação física e lições e tudo mais. E aí ele mostrou pra gente isso e eu olhei pra cara de água e falei, ó. E aí quando o Mateus falou essa frase, juntou missões no minuto, eu falei, eu vou levar isso. Eu não sei como eu vou fazer pra manusear a bola e o microfone, mas eu vou fazer, né? Então, olha só como é que Deus age através das coisas mais simples do mundo. Não as simplórias, mais simples. Deus, ele pega uma pessoa, pega uma bola e essa pessoa salva uma criança, né? E aí vai dando continuidade. Como nós sabemos, estava falando isso com o Mateus também, que, não, o Mateus pregou sobre isso, que o estar com Cristo é muito mais do que dizer sim. Porque para muitas dessas crianças, imagina como é que é a vida delas. Então o sim é o primeiro passo. Ela está aqui na frente, aqui dentro, e ela entender, e ela aprender. Eu sempre falo, e o Iago é um exemplo disso, que o Iago veio para a embaixada jogar bola, né? E é isso. Eu falo, gente, a palavra não volta vazia. Mensageiros e embaixadas não trabalham um pouco à parte. A gente não está pegando cantinhos aqui dentro. Pelo contrário, a gente está pegando gente lá de fora, traz aqui para dentro, bota para jogar bola e vai ensinando. E aquilo vai entrando. Não tem como, gente. Vai entrando. Para começar, você não ganha uma camisa, você não ganha uma nova, você não compete se você não souber os requisitos mínimos da embaixada. E aí você vai achar os requisitos mínimos da embaixada. E aí vai ter versículo, e aí vai ter ideal, vai ter um monte de coisa. Então aquilo vai entrando no garoto. Mesmo que esteja para jogar bola, aquilo ali está passando. Aquilo ali está indo, né? Então, é isso que eu quero trazer. É isso que a gente tem que ter em mente. Que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. A missão é simples. A gente só não está cumprindo. A gente cumprir. Porque quantas vezes a gente fica assim, ah, mas, poxa, como é que eu vou fazer isso? Ah, não tem como ir. Ah, não, mas se eu tivesse saúde, eu ia. Não, se eu tivesse dinheiro, eu ia. Ah, mas se eu tivesse, né? Então, imagina quantas coisas você está deixando de fazer porque você está se limitando. Como eu falei, ó, Vingadores, lá atrás. Como eu falei, Jesus não te limita. Jesus pegou um monte de jovens e mudou o mundo. Ele não limita, ele não te limita. A gente se limita, né? Então, a mensagem que eu trago hoje é que... Ah, eu esqueci de trazer o versículo da cor verde. Gabriel, bota em Atos 16, 31. E eles responderam, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e sua casa. Também Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, depois que ele explica isso para as crianças, ele pega a bola, ele joga e ela joga. Mas aí ele fala, ó, só pode jogar com essa bola quem falar pra mim, vocês são salvos por quê? E aí ele falou que é incrível, porque uma criança que não sabia nem ler, mas ela conseguiu decorar. O V significa isso, o V significa aquilo, vai ler. Eu tive que anotar, porque eu não decorei, mas a criança, quando quer jogar bola, ela decora, né? Então, essa é a minha mensagem para os irmãos hoje. Não se limite. Não limite a sua capacidade pelo que você acha que não consegue fazer. Deus te deu o poder para fazer. Deus nos deu o poder para fazer.
Se vocês vissem o que esses adolescentes estavam fazendo ontem, acho que os pais até choravam. Quem vê, eu não acho que tá vendo o grupo, mas quem vê que o Guilherme tá aí? Não, né? O Guilherme chegando aqui, ele nem falava. Guilherme, pra quem não sabe, é o Afonso, né? O Afonso nem falava. O Afonso nem falava. Quem começa ali antes daqui, o Afonso ele entrava e saía, você nem vê ele saindo. E hoje em dia você tem o Afonso pregando a palavra para estantes na rua, né? A mesma coisa, todos eles, né? Todos eles, alguns com vergonha, algumas pessoas que a gente imagina que vai sair mais, às vezes com vergonha, e a pessoa que é tímida vai lá e faz. Então, a gente tem que aprender com os adolescentes. Eu falo isso muito com eles, que a gente tem que fazer um movimento, né? Quando o William Carey saiu, o nosso pai de Missões Modernas, ele é conhecido como Movimento Moderno de Missões. Pois nós temos que fazer um novo movimento. Nós temos que pegar os nossos jovens, e não só os jovens, como diz o pastor, jovem de 0 a 99, e vamos fazer missões. Vamos ficar com a placa aqui na frente, vamos para frente do mercado, vamos vender paçoca, vamos fazer 1 zilhão de coisas, tá? Mas vamos pregar o evangelho. E essa é a mensagem que eu quero falar hoje. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Vitor. Ou melhor, continue te abençoando. Amém? Vamos isso. Depois dessa palavra, né? Todos somos missionários. Isso que temos que entender. Em alguns momentos a gente acha que não temos o dever de falar de Jesus, não temos a obrigação de falar de Jesus. Na verdade, a Bíblia manda para irmos e proclamarmos o Evangelho a todas as criaturas. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos encerrar a primeira parte do nosso culto de domingo, louvando ao Senhor. E mais tarde estejamos aqui para continuar adorando ao Senhor juntos. Convide aquele que não veio, não pôde vir agora pela manhã, manda mensagem assim, e aí, você está bem? Não é cobrando aí, querendo exortar a pessoa, perguntando como é que ela está, se ele sentiu falta, para que ela possa sentir vontade de estar aqui à noite, adorando ao Senhor junto conosco. Amém? Vamos louvar ao Senhor dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vamos louvar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. sem Jesus, né? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos,
Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus, aplaude o Senhor, nossa igreja. Não esqueçam de convidar um amigo, e muito bom que o Vitor, que Deus continue te abençoando, Vitor. O Vitor começou falando o seguinte: não dá para pregar depois desse louvor de missões. Viu, Adriana? E eu falei com a Adriana assim: Adriana, à noite, coloca o louvor de missões para encerrar a mensagem. Olha só como é que Deus faz, né? Porque eu falei assim: gente, vai pregar sobre Jesus transforma, para encerrar o tema de missões. Então coloque outro louvor para a mensagem e a gente encerra a mensagem com esse louvor. Amém. E, irmãos, nós vamos conferir todo o que foi arrecadado para missões, tá? À noite a gente vai prestar conta. Pastor, mas eu ainda posso depositar à noite? Sim, pode depositar à noite, porque nós vamos fechar e prestar conta para a igreja do valor total na outra semana, que a gente encerra hoje nossas missões nacionais. Mas missões não terminam, né? Que a gente continua com missões aqui, compra do terreno, construção do templo. E, irmãos, nós adultos vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho. Os adolescentes estão engolindo a gente. É missões, é evangelismo, é evangelismo. E nós, os grupos de homens, os grupos de mulheres, estamos parados. Vamos nos mexer. Vamos povoar o céu? Vamos povoar o céu. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos levar a palavra. E mais tarde, você e a Bia, que estiveram com a mensageira e baixada junto com o Ricardo, fazendo evangelismo, queria que vocês escolhessem um para trazer um breve resumo, 5 minutinhos do que foi o evangelismo ontem, logo mais no culto da noite. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, Pai querido que estás no céu, santo é o teu nome. Pai, nós somos abençoados por Ti, porque temos o privilégio de termos um lugar para Te adorar e Te adorar, Senhor, livremente. Mas o melhor de tudo é porque sentimos a Tua presença nesse lugar. Não importa se temos instrumentos, se temos vozes somente cantando, mas em todo o tempo nós temos a Tua presença. E a Tua graça, Senhor, nos faz. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos molda, Senhor, a cada dia a vivermos como missionários nessa terra, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares e logo mais continuemos em culto, Te adorando, bendizendo o Teu nome, trazendo, Senhor, aquele, Senhor, que vamos convidar para estar aqui. Toca no coração de cada um deles, para aceitarem o convite, não como nosso, mas um convite vindo do Pai que está no céu. Obrigado por tudo, Senhor. Te oramos agradecido. No nome santo de Jesus, que reina hoje e sempre. Amém.